Meu nome é Rayane, sou professora formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz em graduação em Letras com habilitação para a língua espanhola. Também sou pós-graduada na área de espanhol como didática da língua espanhola. E sou professora há alguns anos, já trabalhei no Colégio Modelo, no Colégio da Polícia Militar e no Colégio Sionf. E aqui estou para falar um pouco sobre a linguagem, né? O que é falar e, diante dessa linguagem, saber se estamos falando de acordo com a norma culta ou informalmente. Geralmente, as pessoas têm a concepção de que pessoas sem instruções falam errado, por falarem de maneira diferente do desvio, de maneira diferente da norma culta. Então, o que acontece? Segundo a linguística aplicada, autores como, por exemplo, Marcos Banho, eles defendem que existe um certo tipo de preconceito linguístico, onde pessoas sem instrução, não é que elas falam errado, mas elas não falam no contexto formal. E a partir do momento que as pessoas estão falando e podem ser entendidas, então não existe erro nisso aí. O que nós temos que entender é que existem alguns contextos, e a sociolinguística, que é a doutrina que vai falar justamente a linguagem, a depender de vários contextos, ela vai dizer que você precisa saber falar diante de cada situação. Então, assim, se uma pessoa que trabalha, por exemplo, no campo rural, na zona rural, falar palavras diferentes da norma culta e elas podem ser entendidas de acordo à linguística aplicada, elas não se encontram em erro. Mas se elas chegarem, por exemplo, num júri, num tribunal, com aquele tipo de linguagem, aquela linguagem não cabe àquele contexto. Então, o que nós podemos ver não é chamar aquilo de erro, mas saber que existe um certo tipo de desvio da norma padrão e essas pessoas precisam adequar o seu tipo de linguagem a vários contextos. Por exemplo, eu não vou chegar na roça falando arcaísmos e palavras difíceis, porque eu não vou ser entendida. Então, não basta somente ter um tipo somente de formação. A gente precisa entender que nós precisamos adequar o nosso tipo de linguagem às várias situações da vida. O que é importante é entendermos até que ponto essas pessoas estudaram, até que ponto a formação daquelas pessoas estão cabendo naquele contexto e se elas podem se fazer entendidas, então perfeitamente essa linguagem vai caber para aquele contexto, diferente de outros contextos que vão exigir um pouco mais de coisas, de linguagens, de vocabulário, outros tipos de contexto, por exemplo, uma faculdade, você não vai falar de qualquer maneira, numa apresentação de trabalho, numa defesa de monografia e outras coisas que nesse momento requer um outro nível vocabular. Mas a linguagem da internet, por exemplo, existem muitas pessoas que têm certa formação, mas na internet falam de maneira diferente, porque aquele contexto admite esse tipo de vocabulário. Então não pode ser considerado erro, mas desvios da norma padrão, e a própria linguagem, a própria língua portuguesa admite vários tipos de linguagens como essa. Existem muitas palavras que antigamente eram de uma maneira, hoje são de outra, passaram por processos de transformação e nem por isso prejudicaram o sentido, a semântica da palavra, porque a gente precisa entender de fato o que a frase em si quer dizer e o que o contexto quer falar. Então não podemos considerar ele, mas em si precisamos entender que a linguagem é importante e basta a compreensão. No momento que nós compreendemos a fala um do outro, podemos dialogar, isso realmente vai se fazer necessário, e o que é importante é você estar adaptado a vários tipos de níveis, a vários tipos de contextos, para ir assim se fazer entendido. A entrevista e digo que estou à disposição para detalhar não só esse assunto, mas tantos outros que forem necessários para a compreensão do assunto.